Hey, fala pessoal, mais um vídeo para vocês aqui do canal Lucas Política e hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para poder falar sobre um tema que nesses últimos tempos, especificamente nesses últimos tempos, pulou de um tema quase desconhecido para uma das coisas mais conhecidas e citadas na internet, que são elas, que no caso é ela, uma ideologia modinha que tem por aí, que é o tal do anarcocapitalismo. E hoje eu estou fazendo esse vídeo para poder refutar o anarcocapitalismo e explicar para vocês que ou estão caindo nesse discurso terrível, né, nesse discurso desmiolado, ou que tem risco de acabar com que alguma dessas pessoas já esteja ou esteja disposta, né, esteja quase sendo enganada por esse discurso, ou já tenha sido enganada e ludibriada por esse discurso completamente sem nexo com a realidade. E hoje eu vou falar para vocês por que o anarcocapitalismo e o seu discurso completamente sem sentido é sem sentido. Hoje a gente vai refutar toda a teoria ANCAP, não exatamente só nesse vídeo, mas hoje a gente vai começar essa série de refutações sobre a ideia do anarcocapitalismo, tá bom? Então, qual a ideia base? Eu já expliquei no meu canal de forma imparcial o que é o anarcocapitalismo. E naquela explicação que eu dei, eu vi que algumas coisas eu errei, e eu também expliquei de forma mansa o que é anarcocapitalismo, mas hoje a gente vai explicar de forma material o que é anarcocapitalismo de forma séria, né, e desmentindo essa teoria sem sentido. Basicamente, primeiro, o anarcocapitalismo, conhecidos também como ANCAPs, tem o anarcocapitalismo, que eles são capitalistas e são anarquistas. Errado. A gente já começa aí. Anarcocapitalismo nunca foi e nunca será um ideal anarquista. E o que prova essa minha teoria, eu vou explicar para vocês. Por que o anarcocapitalismo não é anarquista? E apesar que isso parecer bobeira, a gente vai começar agora a refutação. A ideia de anarquismo, no seu princípio, é a extinção da autoridade, não tendo muito a ver com economia, entre aspas, não tendo muito a ver entre aspas, né? Mas uma das principais características é a abolição da autoridade no sistema anarquista, de toda a autoridade. E no anarcocapitalismo, a primeira coisa que a gente tem é não existe a abolição dessa autoridade, por isso que eles não são anarquistas. Mas por que não existe a abolição dessa autoridade? Essa suposta autoridade vai continuar existindo no anarcocapitalismo mais forte do que nunca. E agora eu vou iniciar uma série de temas surgindo desse tema que eu falei. Exemplo, a gente vai falar hoje sobre milícias nesse sistema completamente maluco. No anarcocapitalismo, a ideia é que o Estado seja extinto para poder criar uma sociedade neofeudalista, digo, anarcocapitalista, onde o capitalismo é a base de 100% da sociedade, não existe nenhuma regulamentação para nada. E já começa completamente errado por aí, né? Por mim, eu podia acabar o vídeo por aqui, porque só por essas palavras que eu já falei são mais que o suficiente para provar que o ideal anarcocapitalista é maluco. Como assim não existe? Como é que uma sociedade se mantém se não existe regulamentação de nada? Eu pergunto, né? Mas vamos continuar. Infelizmente, a gente vai ter que continuar hoje, então vamos continuar. Nessa autoridade, a autoridade é uma pessoa que tem mais poder, sendo ele qualquer tipo de poder acima das outras pessoas. Ou seja, nós temos a autoridade policial, o governo é uma autoridade, a polícia é uma autoridade, o exército é uma autoridade. Qualquer coisa que exerça pressão e, de certa forma, submissão sobre outras pessoas é uma autoridade. E no anarcocapitalismo existe uma coisinha que eles não levam em conta que se chama autoridade econômica, que inclusive é o que gera a maior parte das autoridades na história. E surge e vai fazer surgir na história da humanidade. E por quê que eu digo isso? Porque a autoridade econômica é uma pessoa que tem muito mais poder econômico do que todas as outras pessoas. Ou seja, é uma autoridade econômica. Ou seja, o anarcocapitalismo já não é anarquista. É neofeudalismo. E por que é neofeudalismo? A gente vai explicar agora a economia anarcocapitalista. O anarcocapitalismo criado por Rothbard tem essas ideias de acabar com tudo, a parte ruim que o Estado fazia mal para o povo. E um dos seus principais dilemas do anarcocapitalismo é o dilema imposto é roubo.
E eu vou explicar para vocês agora por que, que isso é uma ironia e por que, que daria errado. Primeiro, principal dilema, imposto é roubo. Isso não faz sentido, porque vamos pegar uma sociedade ANCAP. Um exemplo que eu digo, tá bom? Um exemplo, só que ele não é completamente, é um exemplo hipotético, mas não é fora da realidade, porque é o que realmente aconteceria. Digamos que o Brasil, o mundo inteiro vira uma sociedade ANCAP, o mundo inteiro vira narcocapitalista. E o que a gente tem com o imposto? Digamos que nessa sociedade mundial, agora é narcocapitalista, infelizmente, alguma coisa tem que acontecer, né? Tudo que era estatal foi destruído e agora tudo é privado. Tudo é privado, ressaltar isso, absolutamente tudo, incluindo polícia privada. E o que a gente tem com a polícia privada, que é uma ideia mais uma das ideias malucas. Eu podia e vou ficar basicamente o vídeo inteiro falando só da polícia privada e do exército privado, pelo menos nessa primeira parte. A teoria ANCAP diz que a polícia tem que ser privada para aí as pessoas e bairros poderem se proteger. Ou seja, existiriam empresas policiais, não estou zoando com vocês não, existiriam empresas policiais, e aí cada bairro seria um país, entre aspas, e as pessoas daquele bairro iriam dar quantias de dinheiro para poder pagar uma polícia. Digamos que para poder defender aquele bairro custa 20 mil, 10 mil reais. Hipoteticamente custa 10 mil reais, né? Levando em conta mais ou menos que seria o meu bairro. Então, digamos que no meu bairro aqui eu precisaria mais ou menos de 10 mil reais. Num bairro mais desse pique menor e tal. Então, nesse bairro, né, que custaria 10 mil reais para poder fazer um policiamento pelo menos de qualidade média, o que é que aconteceria nesse policiamento de qualidade média? Esses 10 mil reais, as pessoas iam ter que ter 10 mil reais. E como as pessoas não podiam simplesmente uma pessoa ficar pagando, chega uma pessoa e diz: pessoal de todo o bairro, vamos se juntar para poder pagar e peguem um pouquinho do dinheiro de cada cidadão desse bairro para poder pagar mensalmente essa polícia, que mensalmente é 10 mil reais. Digamos que existem 200 pessoas nesse bairro, o negócio é 10 mil reais, então é 10 mil dividido por 200, ok? Então cada pessoa dá um pouquinho desse dinheiro, e aí contrata, e no total essa pessoa que fez a ideia junta, ou outra pessoa, um grupo de pessoas junta esse dinheiro para poder dar para essa empresa policial. E aí já começa a falha aí, né? Porque alguém teria que juntar esse dinheiro. E eu pergunto para vocês, qual seria a chance, né, de alguém fazer uma manobra econômica de dinheiro e uma corrupção de leve, né? Ficar com 1.500 para você e desviar um pouquinho desse dinheiro. A chance seria muito pequena, né, galera? Inexistente, né? Então já começa aí. E aí essa teoria ainda iria pior ainda, é mais problemática ainda pelo fato de, nesse anarcocapitalismo, onde as pessoas pagam esse policiamento, e dessas 200 pessoas todo mundo está pagando o mesmo preço. Tá bom? Todo mundo está pagando o mesmo preço. E isso significa que esse bairro não está levando a diferença econômica de cada pessoa, porque tem gente que tem mais, outros que tem menos, e mesmo assim tu tem que pagar o mesmo preço, e blá 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 blá. Outro erro da teoria ANCAP. Então a gente vai continuar mais. Tirando esses problemas, né, probleminhas que não fazem a menor diferença, a gente vai ter essa sociedade, onde essas pessoas vão pegar esse dinheiro, vão contratar a polícia privada. Qual seria o grande problema disso? O grande problema dessa contratação dessa polícia privada seria que eu sou um desses cidadãos, dessas 200 pessoas. Eu vejo que a polícia privada tá boa, o número de roubos diminuiu um pouquinho no último ano e tal. Só que eu falo, mano, eu tô apertado, né? Eu tô sem dinheiro, porque o narcocapitalismo é terrível e eu não consigo ter sucesso econômico. Ou eu quero economizar mais, né? Eu quero ter mais dinheiro para poder conseguir mais coisa. Então, o que eu vou fazer para conseguir fazer isso? Quando o cara vir, eu vou falar, não vou pagar. E o cara vai falar, mano, como assim você não vai pagar? Então, tá bom, pode não pagar. Se você não pagar, tudo bem. Mas mesmo eu não pagando, eu continuo usufruindo da polícia que os outros estão pagando. 199 pessoas estão pagando, mas eu não estou pagando. Mas mesmo assim, 200 pessoas estão sendo defendidas. Ou seja, eu não estou pagando, mas eu estou usufruindo do que eu não estou ajudando a fazer. Ou seja, eu estou usufruindo da polícia, sendo que eu não contribuo em nada. Eu só aumento os gastos daquele pessoal com essa polícia e eu não ajudo eles.
E digamos que uma hora outra pessoa, um vizinho meu ia ver, pô, esse cara não tá pagando, eu não vou pagar também. E aí outro vizinho, outro vizinho, outro vizinho, até que não, ou até que temos duas opções. Ou essa polícia privada não se conseguiria mais se manter, porque ninguém ia mais pagar a polícia privada, que essa doença de não pagar ia se espalhando, digamos assim. Ou a segunda opção, o cara, ele fala, galera, a partir de agora todo mundo que mora nesse bairro será obrigado a pagar e pegar uma parcela do seu dinheiro para poder pagar a polícia privada. Você sabe o que significa? Eu sou obrigado a mensalmente por mês, eu sou obrigado a pegar um pouco desse dinheiro nessa comunidade anarcocapitalista e dar para essa pessoa para poder pagar a polícia privada. Sabe qual é o nome disso? Aqui no mundo estatista, o nome disso se chama imposto. O dilema ANCAP imposto é roubo, né? Se tornou o dilema em roubo é posto, porque agora ninguém se importa mais e a gente vai cobrar imposto sim. Tá bom? Então, a gente tem a mesma coisa. O narcocapitalismo quer acabar com o imposto, mas numa sociedade ANCAP, para ela dar menos errado, ela teria que cobrar imposto. E isso já vai contra os próprios pilares do anarcocapitalismo. Tá bom? Segundo, porém, polícia privada. Que outro problema a polícia privada levaria nessa sociedade anarcocapitalista? Digamos que existe um cara que ele mora em um bairro e ele é o Elon Musk. Digamos que o Elon Musk existe aí, né? Num mundo anarcocapitalista e ele simplesmente vai falar, mano, eu quero contratar a minha polícia privada para defender só a minha casa, minhas mansões. Tudo bem? Então eu vou pegar R$ 1.000, 10.000, 100.000 para poder pagar 100 policiais. Ou 100.000 para poder pagar o que? 6, 10, 20, 30 policiais, dependendo do salário. Mas aí o Elon Musk ele fala, mano, eu sou o Elon Musk, eu tenho mais de 200 bilhões de dólares guardados no banco, né? No banco privado. Então eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar 1 bilhão desse dinheiro para poder contratar, ou melhor, eu vou gastar 50 milhões por mês para poder contratar a polícia para defender a minha casa. Ou seja, eu vou pegar 50 milhões por mês, que eu ganho, que 50 milhões o Elon Musk ganha em 5 minutos, né? E eu vou pegar esses 50 milhões por mês, que é muito pouco para mim, para poder contratar 10.000 policiais. E isso gera outra coisa no anarcocapitalismo que se chama exército privado. E eu não preciso dizer, mas para quem ainda não percebeu, isso é um baita de um problema do anarcocapitalismo. E por quê? Se eu tenho um exército privado, eu posso fazer o que eu quiser com o exército que eu tenho. Então, se o Elon Musk tem 10.000 policiais, 10.000 soldados no seu exército privado, e esses soldados não têm onde ficar e eles são então são obrigados a obedecer ao Elon Musk, de novo quebrando com as raízes do anarquismo de não ter autoridade. Vocês sabem o que acontece? O Elon Musk pode fazer tudo o que ele quiser, incluindo crimes. Digamos que o Elon Musk tem 10.000 policiais e ele vai e assassina uma criança na rua. E as pessoas vão falar, no anarcocapitalismo, a teoria do anarcocapitalista é que se alguém cometer um crime no anarcocapitalismo, essa pessoa será excluída do mercado. Ou as pessoas têm direito de se defender e matar essa pessoa. Mas é o seguinte, Elon Musk, ele manda no mundo. Ele é brabo, ele tem monopólio. Então, querendo ou não, esse monopólio se juntaria. Então, se o pessoal falar, não vou mais fazer comércio com você, acabou, né? Não pode fazer mais comércio com o dono da Coca-Cola, com essas galeras. Por quê? Porque eles têm um exército privado. E ainda mais, além do exército privado que eles têm, porque eles podem muito bem usar esse exército privado para poder matar pessoas que estão falando mal deles. Exemplo, Elon Musk e o Jeff Bezos. Jeff Bezos manda matar o Elon Musk com seus 1 milhão de policiais privados, pode. Isso bem pode acontecer. 1 milhão não, vou ser realista, 10.000. Manda matar o Elon Musk e matou o Elon Musk. Acabou. Então essas pessoas iam simplesmente poder obrigar todo mundo a fazer mercado e coisas
no sentido de poder fazer comércio com elas, porque, eu não quero mais fazer, esse bilionário fez isso, eu não vou, então ele foi excluído do mercado, eu não vou fazer mais comércio com ele. Mas ele é o dono da Coca-Cola, então eu nunca mais vou poder tomar Coca-Cola. Eu vou falar, mano, eu não vou fazer isso, eu quero continuar tomando Coca, então eu vou ignorar o crime que ele cometeu para poder continuar consumindo o que eu gosto. Ou seja, se o Elon Musk assassinar uma criança na rua, não tem problema, não daria nada pra ele. O povo podia até ficar com raiva, mas ainda mais. Você é um empregado do Elon Musk e você trabalha em uma das empresas dele. Você vai falar mal dele, né? Você vai parar de fazer comércio com ele se você trabalha pra ele? Não vai. Então, assim, esses grandes bilionários e grandes pessoas ricas poderão montar exércitos privados. E como eles têm monopólio ou da região ou até monopólio mundial, no caso da Coca-Cola e Burger King, McDonald's, por exemplo, acabou o mundo, né? Eles podem fazer literalmente o que eles quiserem. Se eles quiserem sair que nem GTA atropelando velhinha na rua, eles podem, que não vai dar nada pra eles, porque eles têm um exército de 10 mil soldados, né? E se alguém tentar assassinar eles, é simples, fácil resolver esse problema. Ele tem 10 mil soldados na casa dele, então ninguém vai assassinar ele. Nunca. Ele é muito protegido. E isso leva a outra coisa e outro ponto do anarcocapitalismo, que é a sua autorrecriação do Estado. Que belíssimo, né? O Estado se recriando. Porque se eu tenho muito mais dinheiro, eu tenho monopólio dos empregos nessa região, eu tenho monopólio de exército nessa região, de certa forma, eu tenho monopólio do apoio nessa região, eu tenho monopólio de tudo nessa região, eu posso fazer o quê? Recriar um país, nação, Estado. Ou seja, criar um país, nação, Estado. Ou seja, eu podia muito bem usar o meu exército para poder falar, agora eu tenho 10 mil soldados nessa cidade, então eu vou usar esses 10 mil soldados privados que eu tenho para poder ir levar todos eles para essa cidade, ou se eles já estiverem na cidade, eu mando fazer um cerco na cidade e eu construo, e aí eu transformo a cidade em uma ditadura, recriando o Estado em uma forma totalitária, onde eu sou um bilionário e mando toda a cidade. E as fronteiras vão ser tipo fronteiras completamente militarizadas, estilo Coreia do Sul, né? Não do Norte, a Coreia do Sul, que a Coreia do Sul é assim. Estilo Coreia do Sul mesmo, né? Coreia do Sul capitalista. Estilo esses países, estilo Paquistão, estilo Afeganistão, né? E aí eu vou matar todo mundo que tenta sair da minha cidade, país. Um tiro, matar. Porque eu tenho soldado, eu pago o salário desses soldados, e como eu pago o salário deles, eles não podem fazer nada contra mim. Então eu contrato mais soldados, ganho mais dinheiro com essa cidade, contrato mais soldados, e viro o líder supremo em uma ditadura militar, sendo ela de qual seja a ideologia, e recrio nações autoritárias. Isso não aconteceria só em um lugar. Existiriam milhares, talvez, se duvidar, 10 mil, ou talvez até 100 mil de cidades-estados seriam criados no mundo e acabou. O mundo inteiro, em poucos anos, ia se tornar uma sociedade anarcocapitalista e neofeudalista para neofeudalista mesmo, no sentido real da palavra neofeudalismo, completamente autoritário. E o mundo ia acabar, no sentido que esse anarcocapitalismo ia acabar. O anarcocapitalismo não faz sentido. E outra falha no narcocapitalismo, que é aquele de caso a pessoa faça alguma coisa errada, a gente tira ela do mercado, leva a um questionamento. Digamos que aconteceu uma coisa horrível, sei lá, umas pessoas que maltratam animais. Tiveram algumas pessoas numa cidade lá no Rio de Janeiro, 10 pessoas, sei lá, numa cidade lá, bem no norte do Brasil, um cara ficou maltratando um animal, a galera falou, você não pode fazer isso, mas como lá no capitalismo não existe prisão, né, que não faz sentido, a gente não vai fazer mais comércio com você. Esse cara maltratava o animal. E aí, poxa, ele vai se dar mal, né? Ele vai ter que pagar pelo que ele fez e tal, mas digamos que em todas as cidades do mundo, ou melhor, em todas as cidades do Brasil, pessoas que falam português, juntaram-se no total 10 mil pessoas que maltratam muitos dos seus animais. E essas pessoas falam, opa,
E aí, mano, você acha. Eu odeio um animal, eu fico maltratando ele, digamos que é algo assim. Então, essas pessoas que maltratam animais, digamos que essas 10 mil pessoas, se mudam para uma cidade e essa vão ser uma cidade de 10 mil habitantes, onde, onde será basicamente a mesma coisa da outra cidade, porém a diferença é que maltratar animais é o que acontece lá, porque essas pessoas que foram excluídas de cidades se mudaram para outras cidades e essas pessoas se juntaram para criar uma cidade com essa perversidade deles. E isso pode funcionar para qualquer coisa. Exemplo, pedófilos. Digamos que esse cara é pedófilo, vamos tirar ele do mercado. Porém, isso acontece no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, esses caras falam, bora ali pro Nordeste, bora pro Sul. Bora montar aqui, que tem uma floresta, que tem um lugar pouco habitado, bora se mudar. Todos nós, 5 mil, 10 mil caras maus, vamos pra lá e levar um monte de criança. E a gente vai criar uma cidade pedófila. Que é anarcocapitalismo, mas pedofilia é legalizado. No sentido literal. Não só legalizado, mas como aprovado. E ninguém vai excluir ninguém, ninguém vai sofrer, porque únicas pessoas daquela cidade são pedófilos. Então, isso vai se tornar algo normal e isso vai acontecer para qualquer tipo de pessoa. Pode acontecer com qualquer pessoa mesmo. Pessoas que desmatam o meio ambiente podem se juntar em uma organização, né, para poder ficar violando o meio ambiente, florestas de certos lugares. Não necessariamente vão se juntar para criar uma cidade, mas pelo menos um grupo eles podem fazer. Mesmo que seja um grupo em outros países, outras cidades, assim, eles podem fazer um grupo sobre isso, desmatar ou essas coisas piores. E como no anarcocapitalismo ninguém vai poder fazer nada, porque não vai existir Estado para poder regulamentar esses caras e prender eles, né? Ou essas mulheres, né? Acabou. Vão ser simplesmente cidades criminosas, grupos criminosos, vendendo coisas criminosas. Porque no anarcocapitalismo você pode vender o que você quiser. No anarcocapitalismo você pode vender o que você quiser no anarcocapitalismo. Então existe um mercado completamente correto de venda de órgãos, né? Óbvio. E um mercado completamente justo de tráfico de idosos, né? Tráfico de criança. E tá tudo certo. Eu posso ficar puto com esse negócio, mas opa, calma aí, pô. Você não pode fazer nada. Porque eles não violaram um NEP, né? Não violaram o seu NEP. Se eles não fizeram nada com você, então logo a liberdade individual deles poder fazer esse grupo e sair tudo bem. Então essa é uma das poucas provas, né? Das poucas não, um pouquinho das provas que a gente tem que a ideologia anarcocapitalista não faz sentido. O ideal anarcocapitalista não faz sentido, tá? Então, para você que é ANCAP, anarcocapitalista, tá fazendo alguma coisa no canal comunista, eu sinto muito te dizer, mas você pode ficar completamente. Vocês podem me xingar eu nos comentários, me xingar, querer me cancelar, não importa, tá? Se vocês fazerem isso, vocês vão estar só ajudando o meu canal a crescer, tá? Então, para você que não é ANCAP, é bom também que você saiba que o anarcocapitalismo não funciona, tá? Ou pelo menos é bom você estudar muito antes de começar a acreditar em qualquer coisa que esses caras Red Pill saem falando por aí, tá? Porque assim, de ANCAP já basta o Paulo Cogos, né? Então assim, cuidado com o anarcocapitalismo, porque ele é muito contagiante. Muitas pessoas da minha faixa etária de idade caem muito fácil nesse ideal ANCAP, né? Então assim, cuidado com esse pensamento ridículo do narcocapitalismo, que ele é muito contagiante. Ok? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Então, valeu e fui. Tchau.